Ei, gente, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse nosso segundo encontro das Black Sisters do Compliance. Hoje, o nosso tema é a importância da comunicação para a cultura de integridade. E conversando aqui com a gente, duas sisters, porque o nosso time é muito seleto e a gente tem uma verdadeira constelação. Então, para além das convidadas e convidados que a gente vai ainda receber muitos por aqui, a gente tem um time de peso, então as nossas sisters são muito bem-vindas aqui na nossa tela das Sisters no Compliance. Então, hoje, para conversar com a gente, Fernanda Viana, Estela Oliveira. Eu poderia aqui ler o mini currículo delas, contar para vocês tudo o que elas já fizeram por aí, mas eu sempre acho melhor que cada um se apresente, porque ninguém melhor do que a gente para falar sobre a nossa história. Então, Fernanda, vou passar a palavra para você. Boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite. Conta para as sisters um pouco da sua trajetória no compliance, para a gente poder iniciar esse bate-papo de hoje. Olá, sisters, boa noite. Meu nome é Fernanda Viana. Hoje eu atuo no estúdio de inovação jurídica chamado Law House. A gente trabalha aqui com duas frentes de legal design e legal operations. E claro que no compliance sempre foi uma das minhas paixões, né? Desde 2019, lá na FGV, eu me interessei pelo curso, muito em razão da parte de diversidade e inclusão, né? A gente vem amadurecendo a cada dia mais, a gente vem querendo ocupar os espaços e levar essa empatia da nossa persona, da nossa perspectiva para o mundo corporativo. Então, foi essa união que me trouxe aqui, né, a fazer o curso de compliance na FGV, e desde então eu trabalho com a questão de mensuração de dados e legal design, né, e o legal design ele traz uma questão de função para o compliance e a perspectiva de aplicação da linguagem simples, da linguagem direta, com as questões gráficas. Eu acredito que é uma unção muito eficiente para a gente estar aplicando aí no compliance. Eu compartilhei isso com a Débora, demonstrei um pouquinho do que a gente vem fazendo. A Débora falou: Fer, vamos contar isso para Sisters. E hoje o propósito mesmo é demonstrar um pouquinho do que a gente vem fazendo, de como a gente pode otimizar, né, e aplicar o compliance, buscar essa comunicação assertiva, persuasiva, garantindo aí a integridade e a governança aí nas operações jurídicas. Excelente, Fernanda, obrigada. Então, vocês já viram, né, que uma das nossas palestrantes já mostrou o que veio e já sinalizou um pouco das ferramentas de legal design, o que já dá um cheiro aqui sobre o que a gente vai conversar, design thinking talvez, outras ferramentas, enfim. Vamos deixar o suspense, né, Fernanda? Estela, sua vez, se apresenta para gente. Mas antes, eu preciso falar para as sisters que a principal atividade da Estela é ser mãe de duas fofuras maravilhosas. Estela é mãe de gêmeos. Então, assim, equilibrar todos os pratinhos não é fácil, né, Estela? É isso aí, Mas não é conta pra fácil, não. gente. Isso aí. Olá, sisters, boa noite. Meu nome é Estela Oliveira, eu sou bacharel em Direito. Trabalhei durante muito tempo em preparatórios para concursos públicos, sempre focados para a área jurídica. Então, eu tenho experiência em treinamentos de vários aspectos, né? Mas o meu último trabalho foi na Prefeitura do Rio de Janeiro, na coordenação de cultura de integridade da Subsecretaria de Cultura de Integridade da Prefeitura. Então, eu pude vivenciar essa área do compliance e provar do aspecto do treinamento voltado para a área de compliance, para a área de integridade, de ética. Então, acho que tem um pouquinho dessa história para dividir com vocês. Estou aqui para isso. Boa, Estela, obrigada. E aí já fica o contraponto, né? Fernanda com uma visão mais de mercado privado, Estela mais com uma visão de compliance aplicado no setor público. E aí, Estela, já vou continuar com você. E para a gente começar a construir
esse contraponto, porque às vezes quando a gente pensa no compliance, a gente pensa só no mundo privado, né? A gente só pensa do ponto de Sim, vista da empresa. A gente esquece que o setor público também precisa estar em conformidade. E aí eu exatamente. vou começar já para a gente ir traduzindo o título do nosso encontro de hoje, pedir para Uhum. você para explicar para a gente o que que então é cultura de integridade. Sim. A cultura de integridade é o que o órgão faz, a disseminação das práticas que ele gostaria que seus funcionários, seus servidores adotassem, né? Então, a forma íntegra, ética, moral, de acordo com a conformidade, né? Levar em conta o compliance, levar em conta a governança, as normas daquela instituição, daquela empresa. Só que a gente tem que focar o lado a gente tem que focar as pessoas, né? A gente às vezes leva muito em conta esse lado da norma, né, que ela já vem sendo aplicada durante muitos anos, mas a gente esquece da pessoa, né, que as pessoas devem ter inseridas, né, dentro delas, digamos assim, essa vontade de agir com forma ética, forma íntegra. Então, como alcançar isso? Como fazer a pessoa alcançar isso, né? E a gente promove capacitações, treinamentos. É bacana a gente sempre focar na diversidade. A gente tem uma série de pessoas com idades diferentes, culturas diferentes, formações diferentes naquela instituição, principalmente instituição pública, né? Cheia de servidores. Como disseminar a cultura de integridade para todos eles e alcançá-los de forma construtiva, no sentido da comunicação ser assertiva, de lograr êxito com aquele treinamento. Então, isso é o que nós fazemos. Então, a gente procura disseminar a de integridade de forma, num primeiro momento, alcançar alta liderança, né? É interessante a gente alcançar primeiro esse público para ele disseminar para os demais. Mas eu também acho muito interessante você depois dar uma palestra específica para os demais cargos, né? Sempre procurar um público seleto, diferenciado, para você falar de uma forma diferente para cada um, a fim de disseminar a cultura da integridade nesse sentido. Então, é mais ou menos isso, foi mais ou menos esse trabalho que a gente exerceu na prefeitura. Boa, Estela. Com a sua fala, eu comecei a pensar, e aí eu fiz dois pontos aqui de conexão. Um, Uhum. que eu acabei de chegar de um evento do Sebrae, um evento de ESG aplicado à cadeia de fornecedores. Cheguei nesse minuto, gente. Cheguei faltando 2 minutos para as 8, sentei, abri o computador, então tá bem fresquinho. Nossa, Tudo o que aconteceu hoje. E quando você fala que, na verdade, o que importa são as pessoas, foi muito interessante que no nosso bate-papo lá do Sebrae, uma das palestrantes comentou assim: tem gente que fala que trabalha B2B, tem gente que trabalha B2C, mas eu gosto de falar que a gente trabalha P2P, pessoa para pessoa. E eu achei isso uma isso sacada muito aí. legal, né? Porque não importa se a gente está ali no ambiente público, no ambiente privado, se o nosso cliente direto é o nosso cliente externo, ou se a gente está atuando com o nosso cliente interno, no fundo, a gente precisa estar focado o tempo todo em pessoas, né? E Em pensando nisso, pessoas. e numa outra fala também que você trouxe, Estela, que você falou, buscar fazer com que as pessoas tenham a vontade de agir de uma forma íntegra, né? Fomentar isso. Uhum. E como isso é desafiador. Tem um livro que Desafiador. muito desafiador. Tem um livro que o título do livro é Muitos, muito interessante. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler. Para quem não leu, eu recomendo. Muitos. Depois, quando eu subir o vídeo, eu deixo a recomendação da literatura lá na legenda. E nesse livro, ele vem contando uma história que é interessante, né? Sobre uma pessoa que estava em casa e de repente a fechadura dela quebrou. E aí ela começou a ficar desesperada, começou a procurar por um chaveiro, e aquele chaveiro 24 horas, e liga para lá e liga para cá, e não conseguia, e tentava consertar, e tentava achar um chaveiro, sabe aquele momento do desespero? E aí, até que Sim. achou um chaveiro que nunca tinha conhecido, nunca tinha encontrado na vida. O chaveiro chegou, foi super cortês, olhou, entendeu o problema, disse qual o valor ia cobrar para consertar, e em 5 minutos, o problema estava resolvido.
e aí a fechadura daquela casa estava pronta para uso. E aí o proprietário da casa falou assim: Meu Deus, você resolveu o meu problema em 5 minutos. Significa que qualquer pessoa que passar aqui na minha porta vai conseguir abrir a minha casa em 5 minutos. E eu tô aqui há um tempão tentando abrir, não tô conseguindo e tentando achar um chaveiro. E aí o chaveiro falou assim: mas o problema é que a sua fechadura não é para as pessoas que vão te roubar, é para os honestos. E eu acho essa passagem Sim, super interessante, porque quando a gente interessante. para pensar, né, nessa questão da cultura de integridade, em fomentar que as pessoas ajam e se comportem de forma íntegra, a gente está falando com quem? Para quem a gente está direcionando as Exatamente. normas, na verdade? Será que a gente está Exatamente. falando e está criando normas para aqueles problemas enormes, para aqueles problemas grandiosos? Ou será que a gente está fomentando ali todo dia aquela cultura do pouco, do fazer o certo, É, mesmo nas pequenas coisas? Que fazer o mesmo certo quando ninguém mesmo está quando ninguém está vendo. vendo, né? Então, isso é bem Exatamente, importante. exatamente. É importante. A gente perceber que isso é uma coisa diária, isso é uma coisa que a gente tem que trazer para a gente todos os dias, em todos os aspectos. A gente comete pequenos desvios em pequenas coisas, às vezes sem se dar conta, né? Tem uma tirinha do Armandinho que é muito interessante. Ele vai ao restaurante, não sei se vocês acompanham, mas depois dá uma olhadinha, ele é bem interessante. Ele vai ao restaurante com o pai, né? E depois, na hora de pagar a nota fiscal, o garçom vai e fala: quer que eu coloque qual valor na nota fiscal? Aí ele responde: é o valor correto. Que valor? Que outro valor seria? Então, pessoas praticam pequenos delitos dessa forma. Parece que a gente não se atenta para isso. Parece que o óbvio tem que ser dito, principalmente dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, né? É nesse sentido. Mas a gente comete pequenos delitos todos os dias. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso todos os dias. Então, o processo de aculturamento, da cultura de integridade, é uma coisa que não termina. É todo dia. Você vai ter que procurar a melhor forma de alcançar as pessoas naquele determinado momento, seja com um livro, seja com um filme. Outro dia eu vi um filme muito interessante, é A Máfia da Dor. Eu acho que seria interessante vocês assistirem, né? Como a falta de compliance na empresa, ou então mesmo de um simples treinamento, uma palestra com papo aberto sobre como proceder em determinadas situações, seria interessante ser implementado uma empresa que sanaria com uma série de problemas, né, para não chegar ao motivo de corrupção, a desvios de condutas, falta de ética. Eu acho que é nesse sentido. Eu acho que é um processo de aprendizado e de aplicar todos os dias, de você verificar isso todos os dias, né? Enfim, É é isso que eu verdade. acredito. A Vivi até comentou aqui, né? Fez um comentário. Eu sempre falo, até seguir Twitter para fugir da Blitz é uma falha. E a gente vai, é no Exatamente, dia a dia, né? Nas pequenas coisas, e a gente acaba transportando exatamente, a nossa forma de agir para o lugar onde a gente trabalha. É isso, né? Como seres integrais que exatamente, somos, a gente transporta a nossa forma de agir em casa para a nossa forma exatamente. de agir no trabalho. Não tem muito como No fazer essa trabalho. divisão tão E assim perfeita, vai. né? Deixa a Débora de casa em Não, casa e não leva há a Débora cisão. do trabalho para o trabalho. Não dá. Eu bem Exatamente. que queria, mas eu não consigo Não, ainda não, não fazer isso. Quem aprender me ensina. nunca. Aqui, Verdade. Fernanda, vamos te trazer para a roda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com tudo Vamos. isso que a Estela trouxe, com tudo isso que ela falou sobre a questão da cultura de integridade, sobre esse processo contínuo, né? Algo que a gente tem que estar ali tendo cuidado todo dia. Inicialmente, até a Estela trouxe uma ponderação interessante, né? De dividir bem, segmentar o público com quem a gente está conversando, para poder ser mais assertivo ali em passar a mensagem. Então, você aqui, falando sobre comunicação, qual é a importância da comunicação nesse processo de aculturamento que a Estela estava comentando com a gente agora? Essencial. Débora, é imprescindível, né, a comunicação para que a gente tenha de fato a governança, né? Porque senão a governança se torna uma utopia, porque se você está se comunicando de uma forma
em que a sua, eu falo muito operação, tá, gente? Mas que a sua equipe, que o seu departamento, que a sua fábrica não compreenda, nós estamos falhando aí em algum momento na questão da governança, né? A gente pretende, tem uma pretensão de que a governança ela deve ser garantida, né? E para isso a gente tem que conectar o board, né? A alta patente das organizações com o chão de fábrica, a gente fala. Então, quando a Estela falou, olha, como é que eu tenho que separar os dois públicos aí para eu comunicar, né, para eu falar com eles? Será que é a mesma comunicação que para alta patente a gente pode fazer um treinamento, ou uma cartilha, ou uma comunicação institucional, a gente poderia fazer para as pessoas que estão na base daquela organização? Será que se eu me comunicar dessa mesma forma, eu estou garantindo a integridade, né? Eu estou dando acesso, de fato, a essas pessoas participarem, contribuírem com o programa de compliance, e assim a gente garantir essa integridade que a gente sempre diz, né? Então, a gente sabe que hoje nós estamos no momento em que a economia do tempo é muito importante para as pessoas, né? Então, a gente percebe que alguns treinamentos de compliance, algumas cartilhas, hoje as pessoas não consomem, porque aquela mesma forma de se comunicar há muitos anos, a gente continua praticando, né? E nós estamos vendo aí uma grande evolução no sentido de comunicação com a linguagem simples. Essa semana, inclusive, o CNJ trouxe esse pedido, esse apelo, justamente para que a gente não deixe as pessoas com dúvida do que de fato ela tem que fazer ou deixar de fazer, né? Aí, se a gente se comunicar de uma forma eficiente, a gente vai estar garantindo a governança e a integridade. Agora, se a gente continuar com aquele juridiquês, com aquela linguagem rebuscada, que só a alta patente Exatamente. garante, os demais não vão conseguir se aplicar a essas normas. Então, como que a gente operacionaliza isso, né? Esse é o meu ponto aqui. É um desafio, né, Fernanda? A gente parar para pensar. Total, Primeiro, que linguagem simples pode remeter as pessoas a, de repente, até uma linguagem coloquial ou não usual no ambiente de trabalho. Então, acho que até vale você comentar um pouco sobre o que é a linguagem simples. Porque aí também exata, a gente fala tanto de sair do juridiquês, né, aqui no nosso ambiente de advogadas e bacharéis em direito, estudantes de direito. A gente fala tanto de sair do juridiquês, que é uma dificuldade para a gente, porque a gente é forjada assim, os nossos professores na faculdade falam assim, os livros que a gente estuda, as doutrinas que a gente estuda são sim. assim. Então é difícil, a gente começa a achar que aquela é a linguagem simples. A gente começa a achar que aquela linguagem é a linguagem padrão. E aí, virei a chave, vou sair do juridiquês, aí a pessoa de repente também começa a entrar, tudo bem, vou usar a minha linguagem 100% coloquial aqui no meu ambiente. Então, falar um pouco sobre esse equilíbrio e sobre o que é de fato essa linguagem simples para a gente deixar todo mundo na mesma página. Eu posso compartilhar aqui, Débora? Não está habilitado. Só para ilustrar realmente. Vê se agora você consegue, Fernanda. Agora foi. Agora Pronto. foi. Estão enxergando minha tela? Sim, só não Legal. está no modo de Então, apresentação. Agora foi, agora está no modo de agora foi? apresentação. Agora Foi. foi. Vamos lá, meninas. Então, o que que a gente acredita que o legal design ele ajuda no aprimoramento da comunicação jurídica, e a gente acredita que é o futuro e é o presente, né? Depois desse apelo do Barroso, agora no último dia 4 de dezembro, ele levou, né, essa informação pedindo para que os magistrados, o poder público se empodere dessa comunicação assertiva que é a linguagem simples. E aí, se a gente for parar aqui compreender hoje, quando a gente fala de economia do tempo, e a gente tem que correr para apagar os incêndios, né, garantir que as coisas funcionem, e a outra parte também não lê.
né? A gente sabe que a gente não tem a gente não pega um contrato na hora que a gente está baixando o aplicativo e lê os termos de uso completo, né? E a gente também não pega embora a gente tenha acesso às organizações, né? Eu trabalhei lá na Samsung durante 8 anos, e aí, nossa, o manual de compliance, a gente não lê o manual inteiro, né? A gente tem aquela informação, a gente assina que tá ciente, mas nunca ninguém pega para ler, né? E a Ei, gente fala dessa questão. Fernanda, me Ah, permite fazer uma provocação aqui? sim, sim. É, eu acho essa sua frase sensacional, né? As pessoas não leem. Esse título e o que você estava trazendo também para a gente, né? Que a gente acaba não lendo os documentos completos, né? Só que primeiro você estava falando, porque as pessoas não leem, porque as pessoas não vão ler o manual de compliance, considerando que todos nós aqui também somos pessoas, todas nós, será que a gente lê todos os documentos que a gente tem acesso? Isso, Essa é uma exatamente. provocação muito importante, porque às vezes a gente espera que o nosso cliente interno ou que o nosso cliente externo faça a leitura dos materiais que a gente produz, mas será que a gente lê todos os materiais que a gente tem acesso? Essa é uma provocação. E a segunda provocação vai para as sisters que trabalham no compliance, mas muitas trabalham no compliance e trabalham no jurídico também, no jurídico raiz, né? Legal. Porque muitas vezes o Uhum. compliance está dentro do jurídico e acaba havendo ali uma mistura de funções, e algumas sisters estão em transição de carreira também, né? E aí, acho que vale uma outra provocação. Se a gente não lê todos os documentos que a gente tem acesso, se a gente sabe que as pessoas não vão ler todos os documentos que elas têm acesso, por que que a gente acha que o juiz vai ler aquela petição gigantesca, cheia de letrinha, aquela sopa de letrinha? Por quê? Será que a É gente isso. leria, né? Fazer esse exercício de empatia também. Foi só uma provocação, porque eu achei. Eu gosto muito disso, as pessoas não leem. É assim, eu tentei ser mais objetiva aqui quanto à prática, meninas, porque isso aqui é um mapa de calor. Mostra num documento, num contrato, numa política, num termos de uso, numa petição, o que está acontecendo hoje. E como o juiz também se posiciona. Ele só lê o pedido, que é essa parte vermelha aqui, e pronto, o restante ele bate o olho e já segue, né? Então, quando a gente está falando de uma comunicação e de uma governança e integridade de compliance, a gente tem que garantir que as pessoas leem, né? Então, se eu me comunicar da forma que a gente sempre se comunicou, primeiro, a gente não vai chamar a atenção do usuário, né? A gente está, na verdade, também a gente não utiliza da hierarquia da informação, a gente não coloca as informações mais precisas e importantes daquela organização em primeiro lugar. A gente escreve, 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 por último, a gente deixa as informações mais importantes. Então, a proposta aqui é justamente trazer a função para o documento para a gente falar assim, olha, as pessoas não leem. Então, assim, quer impactar aquele programa de compliance, aquela política, coloca as informações primeiro, para no momento em que ela bater o olho no documento, já fixar aquela informação que é importantíssima para a organização, para que a gente consiga garantir. Então, a gente está falando aqui de people to people, de pessoas para pessoas, né? Então, quando a gente estiver, de fato, fazendo o nosso programa, fazendo o nosso comunicado, a gente precisa se desenvolver nesse sentido, Débora. E aí, por que que a gente precisa se desenvolver nesse sentido? Para a gente ser mais eficiente na comunicação jurídica. E aí você trouxe aqui a questão do contencioso, tem a questão do consultivo, tem a questão do compliance, e a gente fala que o legal design, o visual law, ele é o futuro dessa comunicação, porque ele pega todas essas técnicas e põe na mesa de uma forma muito simples, objetiva, e traz a conexão entre o usuário e aquela informação. Então, quando a gente fala de políticas de natureza genérica, como a gente sempre fez, a gente não consegue entregar aquela essência e não reflete a singularidade daquele programa de compliance, e também não reflete que nós que tenhamos a governança de fato. E aí, quando a gente fala que aquele programa de compliance só com aqueles descritivos que é, na verdade, um livro,
a gente também não tem, tem essa desconexão estética, né? Porque às vezes a gente está falando um canal de denúncia e coloca lá um texto gigantesco, e aí as pessoas denunciam, as pessoas já estão enviesadas com essa questão de denúncia, e muitas pessoas nem sequer denunciam hoje, né? Então, será que talvez a gente poderia fazer essa conexão estética, desconstruir essa desconexão e fazer uma conexão no sentido de, sei lá, nesse momento me veio aqui canal de denúncia? Não, seria um canal de acolhimento para você. Não seria a mesma coisa? No momento em que você está acolhendo aquela pessoa, ela também não pode fazer aquela denúncia? Por que que a gente tem que se comunicar da mesma forma do que nos primórdios a gente vem fazendo? Como estão esses resultados? A gente está medindo, né? E aí a gente entra na questão do programa de compliance da percepção do usuário, porque um programa de compliance que ele não reflete a qualidade do trabalho e essa comunicação, ele gera problemas na governança, né? E a comunicação, ela é o ponto central de tudo isso. Então, eu trouxe essa questão aqui para a Sister justamente porque a gente vem estudando aqui essa questão do legal design, da comunicação, da linguagem simples, e não tem nada a ver com linguagem coloquial. Por exemplo, às vezes a gente vai falar assim, olha, não utilize o notebook da empresa ao mesmo tempo para suas coisas pessoais, para suas atividades pessoais. Aí a gente coloca concomitantemente com o seu horário de trabalho. Tem gente que não sabe o que é concomitantemente. A gente não pode escrever ao mesmo tempo, ao invés de concomitantemente, porque daí todo mundo vai entender e todo mundo vai seguir aquela regra. Então, quando a gente fala de linguagem simples, é alterar essas palavras de uma forma direta e objetiva para a gente impactar esses usuários. E aí, veja aqui uma cláusula que eu trouxe aqui, como ela era antes e como ela está depois, é a mesma escrita. Mas veja o bloco de informações que tinha aqui e veja como ela ficou reescrita com a linguagem simples, linguagem objetiva, linguagem inclusiva, porque eu vou falar ao mesmo tempo, não concomitantemente, com informações, com hierarquia da informação, vou colocar a informação mais importante em primeiro lugar para transmitir essa informação e utilizar os objetos gráficos aí que a gente consegue refletir. Então, quando a gente fala de comunicação e assertividade no compliance, a gente quer impactar esse nicho de pessoas, garantir de fato a integridade e a governança aí da organização. Tem alguma dúvida aí, Débora? Eu posso continuar? Pode continuar, vai continuando, que aí depois a gente faz as colaborações. Ah, legal. E aí, considerando isso, meninas, então a linguagem simples é esse conjunto de práticas usadas para transmitir informação. Então, quando a gente fala em transmitir informação, a gente fala de fato em dar acesso, né? Acesso à justiça, acesso pleno àquela pessoa. Às vezes tem pessoas que se envergonham e têm dúvida e não tira a dúvida e continua não cumprindo alguma exigência que a gente colocou lá como de fato diretriz, sendo que simplesmente ela teve essa questão aí da vergonha de se comunicar, né? Porque o fato da gente falar tão rebuscado, às vezes, a outra pessoa não se sente confortável, né? E aí, como eu já mencionei, foi agora no dia 4 de dezembro, né? O ministro Barroso ele trouxe essa diretriz, e para nós que trabalha com legal design é um ganho muito grande, porque a gente consegue dar o acesso da pessoa a localizar aquela informação, compreender, se utilizar, dar acesso à justiça de fato e garante a governança em compliance. Quando a gente fala que garante a governança, é quando a gente não deixa qualquer dúvida na comunicação de que aquilo está escrito, está sucinto, está objetivo, a linguagem está simples, objetiva e direta, para que de fato a gente tenha essa contribuição. Então, para nós, essa questão aqui a gente precisa aplicar não só no compliance, mas em todas as áreas do direito, e de fato a gente se comunicar de uma forma, porque quando a gente tem a questão da neurolinguística, o processamento do nosso cérebro, ele demora um pouco mais para compreender uma informação mais rebuscada, mesmo com a questão técnica em dia. Quando a gente deixa muito bem objetivo, a gente tem um processamento muito mais rápido, e o que a gente pretende hoje, se a gente for olhar o relatório CNJ em números,
A gente percebe lá que tem 4, 5 anos de ações de consumidor, que é super simples, que a gente poderia resolver em 6 meses, né? E aí nós, advogados, aprendemos que a gente tem que ensinar o juiz a aplicar a lei, e a gente coloca um monte de informações de código, reensinando o juiz, sendo que ele já sabe daquela informação. A gente coloca citações de livros, a gente coloca tanta informação, sendo que, na verdade, era só para colocar o fato, a norma e fazer o pedido e mostrar as provas, porque, na verdade, o que leva em tudo são as provas, né? Que é irrefutável e é incontroversa. Esse é o que leva o direito. Então, a gente está precisando, de fato, aplicar essa linguagem e essa comunicação para garantir toda essa integridade. E aí, quando a gente fala de uma comunicação estratégica, por exemplo, se eu faço a minha política de compliance com esses descritivos gigantescos aqui, como vocês podem ver, o usuário ele já identifica que é da mesma forma que a gente escreveu sempre, e eles não leem. Né? E quando a gente leva para esse outro lado aqui, coloca informações objetivas, o usuário ele já se sente no conforto de ler primeiro. Né? Quando a gente separa as informações em bloco e coloca um ícone aqui, ele se interessa em ler, e a informação é tão objetiva e curta, simples e direta, que o usuário para ler. Então, quando a gente está falando de pessoas para pessoas, se o usuário parar para ler, a gente vai garantir a governança e a integridade dos programas de compliance. Então, o objetivo nosso aqui, de fato, demonstrar para vocês as técnicas de plain language, linguagem simples, com essa diretriz aí agora do CNJ e com o Legal Design e Visual Law, é justamente fazer esse aprimoramento na comunicação para que a gente impacte pessoas e garante aí resultados. E a comunicação assertiva também é oriundo de todas esses objetivos da linguagem simples, e a gente consegue se comunicar de uma forma muito mais eficiente, né? Um bloco de informações com o descritivo do texto, ou você coloca bullet points para as pessoas também lerem as informações de uma forma bem objetiva. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar aqui com o legal design. E, com isso, de fato, construir os manuais que as pessoas se sintam parte daquele contexto, né? Sintam parte de que estão participando, porque, às vezes, os manuais são muito mais descritivos, menos visuais, e não leva o logo, aquela essência da empresa. Então, as pessoas, às vezes, não conectam um pouco o que aquele programa de integridade está querendo passar e garantir com o que ele está vendo na tela dele. Então, a gente entende que o Visual Law ele ajuda também a transpor essa informação, e não só transpor essa informação. Quando a gente constrói manuais mais assertivos, a gente faz com que eles, de fato, leem, que as pessoas que não leem, elas passam a ler porque elas se interessam, porque está diferente do que elas sempre viram. Então, o propósito do legal design no compliance é justamente esse, trazer essa questão da proteção, da integridade e da transparência total a todas as pessoas. Quando a gente constrói de uma forma em que as pessoas, a gente provoca o usuário que faz parte daquele contexto a ver aquela política, aquele manual, a consumir aquele documento, a gente está garantindo a integridade. Aqui foi sempre da forma que a gente sempre escreveu, aqui é da forma que a gente consegue escrever e transpor as informações. E, por último, Débora, desculpa tomar todo o tempo aí, mas foi importante, eu falei, gente, deixa eu só repassar aqui para a Cister ter essa perspectiva prática, né, de como fazer, e nós, como pertencentes dessas informações, a partir de hoje, e outras pessoas que já praticam, fazer esse exercício de comunicação, né, e comunicação assertiva, ter empatia, né, cultivar quem que está lendo aquele texto que a gente já falou, estruturar as informações mais importantes para cima, né, o 3 aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ler, mas utilizar frases curtas. Se eu tenho um objetivo de garantir aquela informação, utilize frases curtas, utilize palavras conhecidas, como a gente falou do concomitantemente, fala ao mesmo tempo, pessoal, a gente está garantindo a informação, e aí ninguém, com conhecimento ou sem conhecimento, vai deixar de compreender o que a gente está falando. Escreve na ordem direta, olha, esse programa é para você consumir, não é só para mim que estou construindo, né? É para você. E aí a gente inclui as pessoas naquele contexto,
E, por último, se coloca no lugar do leitor, né? Na hora que você escrever tudo aquilo, ai, deixa eu ler como a minha tia ou como a minha avó, né? Fazer esse exercício. O exercício, ele é poderosíssimo, transpõe aí tudo que a gente vem falando e é difícil, não é fácil, porque às vezes a gente acha que ser redundante, ser prolixo é o que é correto. Mas hoje nós temos, hoje, por exemplo, aqui na Prefeitura de São Paulo, tem um programa Comunica Simples, que eles já também comunicam de uma forma simples, vem utilizando cartilha, palavras em ordem direta. Eles trouxeram até questões de sexismo, né? O cidadão tem direito, eles estão colocando o cidadão, o cidadão, a cidadã tem direito. Então, assim, a empatia e a comunicação simples lá está reverberando de uma forma que está trazendo essa eficiência. Mas primeiro a gente tem que fazer esse exercício de comunicação, demonstrar essa técnica para nossas organizações e começar aí, de fato, a consumir esse tipo de técnica para a gente garantir a integridade e a governança aí dos programas de compliance. Seria isso. Só isso tudo, né, Fernanda? A Paola até colocou aqui nos comentários. Nossa, eu tô amando, tô com a cabeça fervendo, porque vou ter que usar um monte de coisa para mudar minhas políticas em 2024. Então, assim, é isso, mas é só isso tudo, porque é muita informação e traz muitos insights, né, ô, Fernanda? Porque, assim, a gente começa a raciocinar e a ligar os pontos, talvez. Enfim, várias reflexões a gente pode trazer aqui. Uma delas é que transparência não tem nada a ver só com jogar dados nas pessoas, né? Então, muitas empresas, muitos governos, né? Governos, muitas prefeituras, governos estaduais, governo federal, enfim, empresas privadas, muitas vezes acham assim: ah, ok, vou só jogar aqui as informações, vou dar acesso aos meus dados e ok, dei check na transparência. Só que não é assim, porque se você só fornece o dado de uma forma que o seu leitor não tem capacidade de compreender, você não garantiu a transparência. Um outro ponto que eu acho que vale a gente refletir aqui também, de forma conjunta, é a questão da linguagem simples que você trouxe, mas para além da linguagem simples, é garantir o acesso àquela informação, para garantir que todas as pessoas que integram aquele coletivo, ou seja, que integram aquele coletivo do setor público ou que integram aquela empresa, tenham as mesmas condições de entender a mensagem. Isso é muito importante. E isso gera uma outra reflexão, porque você também só consegue compreender uma mensagem a partir de conhecimentos que você já tem. Então, a gente teve até uma oportunidade de conversar sobre isso previamente, nós três, mas sobre a dificuldade que é, às vezes, de uma pessoa chegar num canal de denúncia ou no canal de acolhimento, que foi a sugestão que você trouxe, na tua exposição, mas ela nem sabe que ela foi vítima, de repente, de uma conduta lesiva. Então, não basta só também a gente garantir que ela compreenda a mensagem. Às vezes a gente precisa atuar num ponto anterior, de ensinar para ela que determinadas condutas não são corretas. E ensinar passa, às vezes, por um processo lúdico até, né? Estela, acho que pode falar bastante sobre isso. Seu microfone está fechado, deixa eu ver se você abre. Tá fechado seu microfone. Aberto agora? Agora, Foi. ok? Agora foi. Isso, exatamente. É a questão do treinamento, quando um treinamento, uma capacitação, uma palestra falando sobre, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, ela é ministrada em um órgão público, um órgão, uma instituição privada, você fomenta aquela informação, né? Você dá aquela informação para a pessoa. Às vezes a pessoa está sofrendo um assédio e ela não sabe. Às vezes também a pessoa está praticando assédio, entre aspas, não sabe. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, quando a visualizar o canal de denúncia, às vezes a gente tem a falsa impressão do canal de denúncia, quando não tem quase nenhuma denúncia sobre determinado assunto, que está tudo bem. Não está tudo bem.
É porque aquelas pessoas não estão sendo instruídas quanto àquele assunto, ou elas não se sentem confortáveis e seguras para acessar o canal de denúncia, que também é uma outra questão. O canal de denúncia daquela instituição, ele é sério, né? Ele protege a pessoa se sente protegida ou acolhida, né? Ela entende que se ela fizer alguma denúncia ali, por exemplo, contra um líder, um gestor, ela vai sofrer retaliação. Então, que informação a gente dá para essas pessoas de que nada desse tipo vai acontecer com ela, que ela pode recorrer àquele canal de denúncia? Então, isso é o nosso processo de aculturamento. As informações que a gente tem que dar previamente, até para a pessoa acessar o canal de denúncia, tão importante para comunicar até. Através do canal de denúncia, de visualizar o que as pessoas sentem falta, o que está acontecendo, você cria mecanismos de defesa para isso, né? De ajustar essas condutas, essas más condutas, por exemplo, estão acontecendo dentro da empresa ou do órgão público. É muito importante, é uma ferramenta essencial até. Sem dúvida. A Isabelle, ela trouxe aqui um questionamento super interessante que eu acho que a gente pode refletir aqui de forma conjunta. A gente está aqui no ambiente virtual, a gente sabe, né, enfim, dos desafios que a gente enfrentou para transpor o período da pandemia, né? Às vezes eu paro e penso, gente, isso aconteceu de verdade? Porque a vida corre tão depressa que às vezes parece muito distante, mas foi logo ali. E o fato é que esse processo todo de pandemia acelerou muitos processos que já iam acontecer de toda forma, mas acelerou principalmente no que diz respeito ao teletrabalho, ao trabalho remoto, ao home office, ao desenvolvimento de equipes 100% remotas, né? Que foi uma realidade que foi acelerada e a gente vive hoje em dia, né? A gente, algumas empresas trabalham com equipes 100% remotas. E aí a Isabelle trouxe aqui uma provocação para a gente pensar sobre essas estratégias, né? Quais estratégias têm sido utilizadas para atuar nessa modalidade remota e fortalecer a cultura de integridade nos ambientes remotos? É uma provocação super interessante, né? Porque quando a gente está pensando no ambiente presencial, a gente tem algumas ferramentas a mais, né? Deixa eu abrir aqui e trazer a Isabelle para o jogo, para ela poder fazer as ponderações dela em relação a esse questionamento. Fala, Isabelle, com a gente. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Débora. Imagina. Primeiramente, parabéns, meninas, que vocês estão simplesmente arrebentando nas exposições. E na apresentação da Fernanda, veio isso mais forte ainda, né? Porque tem quase 3 anos que eu atuo diretamente no compliance voltado para o ambiente remoto, em instituições reguladas pelo Bacen, mercado financeiro, enfim. E a gente está enfrentando um desafio, em todas que eu trabalhei, e é um desafio também na empresa que eu estou atual, que a gente tem um monte de norma, um monte de regra, um monte de manual, e como a Fernanda disse, as pessoas não leem. E pensando que é uma cultura assim, é um estilo de trabalho remoto, isso torna mais desafiador, porque é difícil você ter aquele contato, e a gente utiliza muito texto para tentar passar uma comunicação e ter assim uma resguarda de, olha, a gente tem aqui anotado, você deveria ter lido. Mas não é esse tipo de trabalho que a gente quer ter, né? A gente quer ter uma proximidade com o nosso cliente interno, externo, enfim. E pensando nisso, eu perguntei, né, quais são as estratégias, porque realmente estou querendo entender, né, até um benchmark assim, né, do que vocês têm feito, quais sugestões vocês têm, ferramentas para indicar, exatamente para favorecer essa leitura, né, essa participação, na verdade, né, dos nossos colegas, enfim, de trabalho, nossos clientes internos, no fomento, né, da cultura de compliance. Fernanda, como é que vocês têm feito aí na consultoria, né? Porque a Fernanda, ela é sócia de uma consultoria, então eles atendem clientes dos mais variados tipos. Então eu acho que a gente jogar essa bola para a Fernanda é uma boa, para a gente saber como é que tem sido a experiência dela nesse sentido. Ah, legal, meninas. O ambiente remoto, ele de fato traz desafios, acho que os desafios aumentam, né? Porque quando a gente
está presencialmente, a gente também tem aquela percepção, né? Todo mundo assina lá presencialmente de que participou, e quando está remoto, né? Nós temos que nos aliar à tecnologia. Então, hoje tem diversos sistemas de compliance, no qual, inclusive, nós da Law House, a gente desenvolve alguns vídeos, né, e políticas através de vídeo. E aí, dentro dessas plataformas, o funcionário ele tem um prazo para ele concluir 100% aquele vídeo. E aí, a gente também configura até se ele pode ir no modo rápido ou no modo devagar, sabe assim? Tipo, se ele chegar lá aos 20 minutos que ele deveria assistir de fato, ele conseguiu consumir aquela informação e para nós estará compliance naquele sentido. E a gente faz um monitoramento disso. Tem uma ferramenta, por exemplo, que a gente auxilia bastante aqui, chamada Compliance Help. E aí a gente cadastra toda a equipe, né? E aí faz o planejamento, né, da aplicação dos treinamentos, da leitura das políticas, se tiver atualização de política, enfim, e aí disponibiliza e chega um pop-up para o funcionário ler e dar um comply, né? Um ok que ele consumiu aquela informação. O que a gente vem percebendo? Que a comunicação escrita ela está falida, né, meninas? Porque as pessoas não leem. Então, alguns vídeos de compliance, a gente vem percebendo que as pessoas estão se interessando mais em consumir aquele conteúdo. Eu não sei, eu não me recordo agora da onde que saiu essa pesquisa, mas hoje as pessoas estão preferindo a comunicação mais auditiva e visual do que a escrita. Então, olha só, a gente é de compliance, a gente sempre está escrevendo. Será que essa tendência a gente já virou a chave e falou, se as pessoas estão preferindo mais a comunicação audiovisual e a escuta, eu ainda estou escrevendo da mesma forma que eu escrevia antes. Olha só que profundo isso, né? Quem daqui hoje já tem esses vídeos interativos que fala da sua política, fala de como aplicar? Quem aqui já tem um vídeo interativo que fala desse canal de acolhimento, né? Não canal de denúncia, agora eu vou começar a falar assim. Para que, de fato, a gente coloque essas pessoas no contexto e elas se sentem empoderadas de falar, não, eu vou fazer minha denúncia, né? Eu vou ser acolhida, eu não vou sofrer qualquer tipo de ressacha aí de qualquer pessoa, do De board, quem retaliação, ser, né? de retaliação, exatamente, porque eu tenho a garantia, está escrito aqui, olha aqui, o videozinho está falando que eu posso, né, que eu devo participar disso. E aí quando a gente dá esse acesso pleno, né, gente, a gente fala que até a dignidade da pessoa humana, né, a gente está falando para aquela pessoa os direitos dela, de como ela pode se resguardar, e nós estamos aqui para garantir isso, não com uma comunicação que ela não compreenda, com uma comunicação que ela compreenda e com todos esses benefícios do programa de compliance. Então, isso para mim é muito rico, assim, todas as organizações deveriam consumir, né? Então, Isabela, a gente vem trabalhando dessa forma. Inclusive, uma questão que no jurídico nunca se faz, Isabela, é protótipo, e aí a gente fala do design thinking. O design thinking é uma esteira, né, de solução, e tem uma parte que a gente fala da ideação, do levantamento, da empatia, e aí, quando a gente está na fase da ideação, a gente faz esse levantamento de dados. Você já passou uma pesquisa, aí você que está trabalhando remoto, olha, se o programa de compliance fosse áudio, ou vídeo, ou escrito, qual você mais gostaria? Sabe assim, você já vai chegar com essa questão do budget para você inovar em 2024 com a sua própria pesquisa. Então, assim, é aquela questão do jurídico data-driven, com dados, não há argumentos. Você vai falar, gente, nós temos o próprio indicador da nossa organização, a nossa equipe respondeu de que eles têm facilidade numa comunicação mais visual. Por que a gente não pode implantar? Né? Então, você percebe que isso parte muito da estratégia do gestor de fato ter essa empatia, de criar esses protótipos, de fazer de fato essa pesquisa interna
para que a gente evolua no aprimoramento dos serviços jurídicos, porque esse é nosso papel. A gente não precisa só entrar nas organizações e consumir as coisas do jeito que ela está, né? A gente pode aplicar o nosso inconformismo que a gente sempre teve e falar assim, gente, eu posso fazer diferente. Se hoje eu pago a minha conta diferente, né? Eu uso meu celular para diversas coisas que eu não utilizava antigamente, por que que o programa de compliance ele ainda tem que ser escrito de uma forma rebuscada que não dá acesso real às pessoas? Então, é isso que a gente vem fazendo um pouquinho aqui, Isabelle. Oi, Isabelle. Eu vou só tomar a liberdade de fazer algumas ponderações e complementar aqui também com algumas questões, tá, Fernanda? A Vivi colocou aqui no chat pra gente que no escritório que ela trabalha, às sextas-feiras, eles têm o Sextou com Compliance, que é uma forma ali de manter a cultura do compliance viva, né? De estar sem prejuízo dos treinamentos, eles têm o Sextou com Compliance, com e-mails ali, pílulas, coisas bem simples para poder manter o contato com o tema e que os clientes deles também acabam incluindo alguns treinamentos por vídeo, com vídeos curtos, né, e com algumas perguntas para entender se aquele conteúdo foi assimilado. Então, para além do vídeo, que foi uma dica super bacana, inclusive com a ferramenta, né? Que ajuda a gente a entender se a pessoa que está assistindo acelerou, não acelerou, viu todo, não viu. De repente, agregar essas perguntas curtas e objetivas ao final pode auxiliar no entendimento da assimilação daquele conteúdo. E somado a isso, é lógico, né? A gente sabe que o ambiente 100% remoto ele traz alguns desafios que o ambiente presencial não traz. Mas a gente não pode esquecer do feijão com arroz. E o feijão com arroz é os valores da organização precisam estar muito claros. Os valores inegociáveis daquela organização precisam estar muito claros. Então, isso, independente se o ambiente é remoto ou presencial, é com base nesses valores que a organização vai selecionar os seus colaboradores e é com base nesses valores que os seus colaboradores vão prestar os seus serviços, né? Ou pelo menos deveriam. E havendo algum tipo de desalinhamento, é também pautado nesses valores que a empresa vai definir se ela vai desligar ou não um determinado colaborador. Porque tem aquilo que a gente pode aceitar e corrigir, e tem os valores inegociáveis. Então, isso tem que estar muito claro, né? No ambiente online ou no presencial. Tem que estar muito claro que é valor inegociável e tem que estar claro não só para a corporação, mas principalmente para os colaboradores como um todo. Isso precisa estar muito transparente, muito claro. Meninas, é aquilo, né? O nosso bate-papo é assim. Se a gente pudesse, a gente ia ficando. Só que o nosso combinado é fazer um encontro rápido sobre compliance com duração de mais ou menos 1 hora. Então, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou abrir para as meninas fazerem aqui as contribuições finais. Quero já deixar uma provocação nas considerações finais, que é a seguinte: considerando que a gente tem aqui a Fernanda, que é mais ligada ao ambiente privado, a Estela, mais ligada ao ambiente público, queria entender um pouco quais seriam aí esses desafios e as principais diferenças da gente fomentar ou implantar, implementar uma cultura de compliance no ambiente público, no ambiente privado, o que seria aí os principais desafios, as principais diferenças, e com isso já tragam aí as considerações finais de vocês para a gente poder ir se encaminhando para o fim. Estela. No ambiente público, a chave de tudo é o líder, né? É a alta administração comprar e comprar os nossos treinamentos, as nossas capacitações, entender que o processo de aculturamento da instituição é fundamental para coibir desvios de conduta, né? Práticas de corrupção, né? Ela é a barreira para que esses atos não serão cometidos. Então, se a auto-administração não comprar essa briga nossa, né? Eu acho que nada surte efeito, né? E fomentar isso, ele apostar nas nossas práticas, capacitações, a forma como a gente vai falar com o público ali, mas se ele não autorizar isso, tudo vai por água abaixo, mais ou menos assim.
Fernanda. Eu acredito que a comunicação, ela é o maior desafio, tanto no ambiente público quanto privado, né? Porque, veja, o ambiente público, ele é enorme, né, gente? A gente está falando de pessoas que precisam de um serviço de saúde e de um serviço de tirar o documento, assim, como é que a gente dispara um e-mail falando, olha, para você tirar seu RG, traga o seu comprovante de residência, assim, como que a gente se comunica fácil e objetivo com essas pessoas, né? E assim, a diversidade é muito grande, inclusive até para pessoas deficientes, né? Como que a gente dá esse acesso para ele? Então, eu acho que a carga do compliance no serviço público ela é muito desafiadora, porque se a gente falar que é aplicável para todos os tipos de persona, e às vezes essa comunicação no privado, ela é mais direcionada, né? Porque a gente sabe, tem empresas que não têm pessoas negras, por exemplo, tem empresas que ainda não têm cota de deficiente, não tem pessoas deficientes, então veja, a comunicação para ela é totalmente diferente do serviço público, né? Então eu vejo de fato a comunicação como um vetor de dificuldades aí para a governança, e eu também vejo como um futuro promissor para todas as organizações aí contribuírem e, de fato, garantirem a integridade e a governança. E como a Vivi falou, a questão de você chamar as pessoas, né, para esse ciclo, né, para esses valores. Olha, compliance não é só um treinamento 2, 3, 4, 5 vezes ao ano, pode ser todas as semanas, né? A gente pode incluir as pessoas nesse contexto, porque um bate-papo, às vezes, até um bate-papo, a gente consegue mapear e consegue ter insights de como melhorar e de como otimizar a comunicação com próprias questões do canal de denúncia, como que a gente trata, né, essa questão das denúncias, a gente só vai lá e trata aquele problema, ou a gente traz e faz um brainstorm e fala, olha, como que a gente pode deixar de fato evitar isso, como que a gente pode comunicar isso, como que a gente pode ser eficiente com esse problema que a gente teve, né? Então, tudo influencia a comunicação. Então, acredito que a comunicação, de fato, seja um vetor de sucesso aí para ambas as organizações, tanto pública quanto privada. Boa, meninas. É isso. A Natânia acabou de colocar aqui no chat que queria fazer uma pergunta, mas eu não estou achando, não sei se ela está com o vídeo aberto. Ela não colocou a pergunta aqui pra gente. Ela acabou de aparecer aqui, ó, com o vídeo. Vou subir ela aqui na tela para ela fazer a pergunta final e a gente encerrar. Olá, Hein, meninas. Natânia? Olá, boa noite. Eu vou ser bem objetiva, Olá, boa muito noite. agradecida pelas informações. Eu acho que eu sou da área de privacidade e proteção de dados, e é óbvio que é uma interseção com compliance. Atualmente faço uma assessoria para uma holding, então lá eu percebo que cada vez mais o time de compliance é, ganha mais força, né? Saiu da diretoria do jurídico e hoje se reporta, foi para uma outra sala e se reporta diretamente ao conselho. Enfim, cada empresa vai achando o seu melhor caminho. E aí o que eu percebo é que as empresas estão mais, aparentemente, as empresas privadas estão mais preocupadas com compliance do que as organizações públicas, porque quem fiscaliza as organizações públicas, né? Então, e por outro lado, as organizações privadas são mais fiscalizadas, embora a gente tenha grandes escândalos desde lojas americanas, que também envolve compliance, até Petrobras, Lava Jato, que também envolve compliance. Então, dito isso, eu gostaria de ouvir da Estela, mas caso a Fernanda queira falar, primeiramente, onde de fato está a oportunidade na área de compliance, em relação às organizações públicas e como chegar a essas vagas e qual o tipo de qualificação, quais os meios de chegar e onde que pode melhorar e onde que a gente, inclusive, pode fazer essas provocações, porque eu vejo muito mais uma preocupação das organizações privadas de melhorarem
seus canais de compliance e aprimorarem do que isso no serviço público, infelizmente. Das suas cinturas, em relação aos seus olhos, assim, como é que Estela, eu acho que você já está com o microfone aberto. Oi. Olha, eu entendo que nós trabalhamos sim fomentando a área de compliance, por exemplo, quanto a fornecedores, quantas práticas. Eu acho até que a Débora consegue falar mais sobre isso, quando a gente obriga os fornecedores a estarem de acordo com as regras de compliance, né, de governança. Eu muito bem a pergunta, no sentido de como ela chega, não entendi, ao compliance na instituição pública. Eu acho assim, eu acredito que no público, a área de compliance, de profissionais nessa área, é algo que pode aumentar, que pode expandir, né? Ainda não é Isso, e aí, para quem está chegando, porque eu acho que é uma das áreas que eu incentivo a galera que está na graduação, gente, compliance, propriedade intelectual, direito digital, não só tem civil, não só tem criminal. E aí, como que quem está primeiramente, uma dica que você dá para quem está se formando e quer atuar na área de compliance, e quer atuar na área de compliance nas instituições públicas, porque pelo privado a gente já tem mais uma ideia de como funciona. E aí, nas organizações públicas, eu acho que esse crescimento pode se expandir mais, e por isso que eu perguntei até, de que forma, de repente, a gente pode provocar esse crescimento, porque eu não vejo, de fato, em várias instituições, essa preocupação. Até quando a gente lida com fornecedores, a gente ainda incorre em grandes riscos. E eu digo isso porque eu já trabalhei pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, assim, está melhorando, mas ainda tem muitas coisas para melhorar, porque, como eu sinalizei anteriormente, quem fiscaliza, né? Porque quem vai de fato fiscalizar, teoricamente, é o povo, teoricamente são os representantes eleitos, mas a gente sabe, enfim, toda a nossa estrutura do país e nossa democracia um tanto frágil. É nesse sentido de qual é a dica que a gente dá para quem quer entrar na área de compliance. Assim, quando a gente para pensar na parte de compliance público, né, que muitas vezes é tido como integridade pública e aí é vista só como um recorte de combate à corrupção, a gente vai ter a parte do compliance público dentro da administração indireta, que seriam as empresas, as fundações, as sociedades de economia mista, enfim. Então, a gente tem a atuação do compliance na parte da administração pública indireta e a parte do compliance na administração pública direta, né? Que aí vão ser os órgãos diretamente. Bom, na parte da administração pública indireta, que existe lei específica regulamentando a parte de integridade, de compliance na administração pública indireta, legislação federal, acaba que eles têm um corpo de compliance um pouco mais robusto, de fato, nas empresas. E aí, por serem empresas, fundações, sociedade de economia mista, a forma de entrar, primordialmente, a gente está falando aqui de concurso público, né? Algum tipo de concurso público ou algum tipo de seleção pública simplificada que acontece também. Na parte da administração pública direta, e aí a gente está falando diretamente dos órgãos, né? E aí entra no que você comentou de quem fiscaliza, e aí a gente começa a entrar numa roda sem fim, não só no compliance, mas em todos os tipos de fiscalização que incorrem, né, a atividade pública, mas voltando para o compliance, na administração pública direta, o ingresso também seria primordialmente a partir de concurso público ou por meio de seleção pública simplificada. Como é que as pessoas ficam sabendo das seleções públicas simplificadas? Via de regra, a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, ela promove, né? Ela promove alguns desses processos seletivos de seleção pública simplificada. Débora, o que é a seleção pública simplificada? Não é um concurso público, é como um processo seletivo para uma empresa privada. Você vai lá, cadastra o seu currículo, vê se você preenche os requisitos, apresenta o seu currículo e passa ali
pelo processo de seleção, como se fosse de uma empresa privada, e ao final, se você for selecionado, você vai firmar um contrato com a administração pública, assumindo um cargo na administração pública. Ah, Débora, e qual é a diferença disso para um cargo no setor privado? É que, via de regra, no setor privado, você vai assumir esse cargo por meio de um contrato fundado ali na legislação trabalhista, provavelmente você vai ter direitos trabalhistas, ou então você vai ser uma empresa e vai ser uma PJ ali prestando serviço para uma outra empresa, e já no setor público, quer dizer, na administração pública, e eu não estou falando do setor público como um todo, mas na administração pública direta, você vai atuar por meio de um contrato num cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então, você não tem direitos trabalhistas extras. E aí, como é que você fica sabendo? Qual é a dica, né, para ficar sabendo disso? Consultar o site da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Lá eles colocam os processos seletivos que estão abertos. No portal gov.br, né, no portal do governo federal, os processos seletivos que estão abertos também ficam lá disponíveis, e aí a pessoa pode ter acesso a isso. E existem portais, tanto municipais quanto estaduais, que a gente tem pessoas de diversas cidades e estados diferentes. E aí cada um vai ter que buscar no portal do estado ou no portal da sua cidade essas oportunidades. As oportunidades normalmente ficam nesses portais eletrônicos. Eu hoje ocupo um cargo na administração pública direta da cidade do Rio de Janeiro e que eu fiquei sabendo, por exemplo, por meio do LinkedIn. Essa divulgação aconteceu no LinkedIn. Não é exatamente o mais comum, não é o caminho mais comum, mas também acontece. Então, eu, por exemplo, tomei conhecimento dessa oportunidade via LinkedIn e participei de um processo seletivo simplificado. Então, essas são as formas. Agora, nas empresas, normalmente é mais concurso público mesmo, ou via contratação de empresas terceirizadas, né? Que são as empresas que prestam serviço para as empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista, e aí você é um funcionário dessa terceirizada e vai prestar o serviço lá dentro, né? Dentro da administração pública indireta. Então, via de regra, para atuar dentro do público, esse é um formato, e o outro formato são consultorias, né? A administração pública também contrata consultorias. Então, se você fizer parte, integrar algum escritório jurídico ou alguma consultoria especializada na área, é possível sim que a administração pública se socorra dessa consultoria ou desse escritório para dar um apoio mais especializado em algum caso específico, ou na implantação, ou em alguma atividade específica pós-implantação do programa de compliance público. Não sei se eu consegui abranger aí as dicas que você pediu, mas basicamente responder, até é por aí. coloquei aqui. Acho que sim. Conseguiu responder, sim, muito obrigada, porque é uma forma também de transmitir, conforme eu falei para a galera que está na graduação, ainda mais que a gente, juridicamente, né, é importante mostrar que tem outras áreas, até porque a advocacia no Brasil não está nada fácil. Então, compliance é uma ótima oportunidade, propriedade intelectual, direito digital, são áreas que cada vez crescem mais e mais, e eu só agradeço por estar aqui com vocês, muito agradecida, muito obrigada, boa noite. Que bom, Natânia, que você pôde compartilhar aqui com a gente e a gente pôde contribuir. A gente também acredita que o compliance é uma área que cresce muito, a gente acredita que as áreas correlatas ao compliance crescem muito, a gente vai ter oportunidade de debatê-las aqui em outros encontros, como a parte de proteção de dados, o concorrencial, transparência, a pauta de ESG, a pauta de diversidade, equidade e inclusão. Então, tem muita transversalidade no compliance, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso, e é por isso que a gente está aqui nas Black Sisters do Compliance, porque a gente acredita de verdade que esse é um tema que chegou para ficar e não é só uma utopia. Meninas, obrigada pela companhia. Fernanda e Estela, obrigada por terem aceito o convite, por terem partilhado aqui a experiência de vocês com a gente. Sisters, eu espero vocês no próximo BSL no Compliance. Assim que a gente tiver a nova data, a gente divulga.
Tchau, tchau, meninas. Boa noite. Obrigada Isso, pela meninas. companhia. Prazer. Tchau, boa Tchau, noite. Tudo de meninas. bom. Prazer.